amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 27, que diz: Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Bom, meus amados, como vimos no verso anterior, Filipe, diácono da igreja de Jerusalém, estava em Samaria e uma multidão estava se convertendo. E apesar dele estar cuidando de dezenas, centenas de pessoas, ele recebe uma mensagem inesperada de um anjo, dizendo para ele deixar aquelas centenas de pessoas e ir para o meio do deserto, um deserto próximo a Gaza, onde, como é comum em qualquer deserto, não haveria ninguém. Ele ainda assim, como lemos nesse verso, ele se levantou e partiu. Então ele recebe uma mensagem clara da parte de Deus, e aí nós temos que ter um cuidado, né, para ver essas mensagens quando são mensagens claras mesmo, porque geralmente às vezes a pessoa tem um pensamento, ou é algo da cabeça dela, ela diz, acho que foi Deus que falou. Não, há de se ter critérios, há de se pesar isso muito bem, há de se pedir a Deus, inclusive, que dê alguma espécie de confirmação para isso. Mas ele estava diante de um anjo. Então ele obedeceu e partiu. No caminho ele encontra esse eunuco etíope. Primeiro, Etiópia, para aqueles que não sabem, é uma região ao sul do Egito, ali na África, no norte da África ainda, ao sul do Egito, que era um país relativamente forte, né, durante essa época. A Etiópia, se você for estudar no Antigo Testamento, talvez você não encontre o nome Etiópia, muitas vezes você encontra o nome Cush, que é a região, o nome dado na época do Antigo Testamento. Bom, o que é um eunuco? Que ele era etíope, acabamos de comentar, e ele é um eunuco. O eunuco eram os oficiais da corte, eram os altos oficiais. A maioria deles, não necessariamente, mas a maioria, dependendo da época ou do povo, às vezes até todos, eles eram castrados. Então eles tinham um problema na sua área sexual porque tinha esse castramento. Eles não tinham atividade sexual por isso. Quando eles eram preparados desde a infância, eles eram castrados desde a infância. E com isso, o homem, sabe-se, quando se castra da infância, ele não produz o nível de testosterona natural, normal de um homem, por isso ele fica com uma voz fina, uma voz aguda, uma voz afeminada. Isso, claro, traz diversos problemas, né, Cris? Porque é uma pessoa que não tem aquela masculinidade desenvolta, não tem a musculatura própria do homem, mas ainda assim são pessoas, como estamos vendo aqui, que Deus se importa. Era uma pessoa que talvez fosse discriminada, mas ainda Deus se importava com ela. Como Isaías 56, a partir do verso 3 diz, não fale o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Seca por quê? Porque eu não vou ter filhos, eu sou castrado, eu sou um ninguém, não vou ter descendência, não vou ter herdeiros. Então muitas pessoas, queridos, sofrem muitos traumas. E por traumas, por questões que passaram, sejam físicas, sejam de ordem psicológica, a pessoa acha que a vida dela não tem mais sentido. Eu sou uma árvore seca. Eu sou uma pessoa com problemas, no caso aqui, intransponíveis. Como vou fazer? Estou castrado. Ou a pessoa perde um membro, uma perna, um braço, a pessoa se sente, poxa, eu sou diferente, e ela não se valoriza, ela não se dá valor, ela não tem autoestima. Então, olha o que Deus diz para uma pessoa eunuca ou para todos que tenham tido qualquer tipo de perda, em que ela se sinta tão prejudicado que não pode levar uma vida normal. Eis que Deus diz, não fale essa pessoa, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus mandamentos, escolhe aquilo em que me agrado e permanecem na minha aliança. Eu também lhes darei em minha casa e dentro dos meus muros lugar e nome.
melhor que o de filhos e filhas, darei um nome eterno a cada um deles, que nunca se apagará. Então veja só, que estamos falando de Deus. As pessoas podem não te valorizar ou te olhar do jeito que for. Deus te olha de uma forma amorosa. Deus se importa com você. E te dá um valor especial, dizendo: olha, não diga isso. Não diga que você não tem valor. Não diga que a sua vida não vai ser maravilhosa, não vai ser um brilho de luz resplandecente. Não diga isso. Quando Jesus diz: vós sereis luz do mundo, vós sereis sal da terra, ele está dizendo: olha, brilhe. Com a sua vida, não interessa o que ocorreu no passado, brilhe. Leve luz ao mundo. Testemunhe ao mundo esperança. Testemunhe ao mundo paz. Testemunhe ao mundo o amor. Que tipo de problema ou de questão vai lhe impedir de anunciar isso de boca cheia? Amor, paz, alegria, esperança. Anuncie isso. E às vezes as pessoas até olhando para você que tem alguma dificuldade ainda vai: poxa, se essa pessoa está dizendo isso, com essas dificuldades, eu que sou uma pessoa sem essa limitação, aí eu que tenho que ter isso ainda mais. Então o seu testemunho pode ser mais forte ainda. Glorifique a Deus sempre. Não diga: eu sou uma árvore seca, minha vida não tem... Não, não diga isso. Seja luz, meu amado. Brilhe a glória de Deus através da sua vida. Brilhe. Resplandeça. Envergonhe o mundo, um mundo tão murmurador, reclamando com a casa cheia de provisões, reclamando de tudo. Anuncie a gratidão. Anuncie que essa vida precisa ser celebrada. E aí Deus está dizendo: eu, Deus, lhe darei uma casa, eu lhe darei um nome, te tratarei ainda melhor do que filhos e filhas, e o seu nome nunca se apagará. Receba essa promessa, receba essa bênção, porque veja só, esse eunuco etíope, talvez desprezado, porque ele buscou a Deus. Ele saiu lá da Etiópia, atravessou o Egito, atravessou o deserto, foi por Gaza e chegou em Jerusalém para glorificar e louvar a Deus. Ele poderia ficar lá reclamando da vida: eu não tenho sexualidade, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu fui privado de tantas coisas que poderia. Ele poderia, irmão, olha, ele tinha 1000 motivos, são motivos reais. Não eram nem motivos, né, de uma pessoa pessimista, de uma pessoa amargurada, motivos reais. Ele tinha uma questão física visível. Ele tinha, mas ele não se entregou à murmuração. Ele não se entregou ao lamento eterno, à lamúria. Sabe o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi adorar. Ele foi glorificar a Deus. Olha, irmãos, ele talvez atravessou mais de 1000 quilômetros. De avião, pastor? Não. De carro, pastor? Não. Ele foi com uma charrete, enfim. Atravessou o deserto, atravessou o sol escaldante, noites extremamente frias. Quantos dias esse homem levou para ir à casa de Deus? E às vezes nós, morando a pouca distância e com carros confortáveis e com ar-condicionado, às vezes a gente tem preguiça de ir à igreja. Então veja, Deus olha isso, irmãos. É isso que ele está se importando com o coração das pessoas. Um coração desse que caminha e atravessa mais de 1000 quilômetros para adorar Deus, e Deus não vai enviar um servo dele? E por isso que Filipe, sem entender nada, por que eu estou abandonando centenas de pessoas, uma igreja grande, para ir para o meio do deserto? Quando ele chega no deserto, ele vê uma pessoa. Mas Deus, essa uma pessoa eu converteria lá a cada hora, lá em Samaria. Mas Deus se importa, amados. Deus se importa. Deus busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse era um adorador, que mesmo com limitações, mesmo com traumas, mesmo com problemas, ele ia adorar. Ele ia buscar a Deus e ir pagando um alto preço, porque ele tinha que gastar muito dinheiro para uma travessia tão longa, um preço em dinheiro,
um preço em tempo e um preço também em desgaste, né? Porque é uma viagem muito cansativa para adorar a Deus. E nós, com a nossa vida toda confortável, cheio de lamentos, cheio de confusões na nossa alma, amados. Vamos aprender a gratidão, vamos aprender com esse etíope a adorar. Porque se nós fazemos isso, mesmo com as agruras que a vida já nos trouxe, não estou aqui dizendo que talvez você não tenha um problema físico, não perdeu um membro, mas cada ser humano tem os seus dissabores, os seus desafios, as suas dificuldades. Cada um de nós carrega uma cruz. Agora, em meio a isso, amados, aprenda com esse eunuco. Vá adorar. Vá agradecer. Não agradecer pelo que ocorreu de mal, mas vá agradecer pelas infinitudes de boas coisas que já ocorreu na sua vida. E essas coisas ruins que lhe aconteceram, agradeça pelo suporte que Deus lhe deu. Agradeça pelo que você teve até ocorrer a perda. E agradeça o que Deus dá depois, até para suprir essa falta. Louve a Deus, amados. Celebre a Deus. Não se entregue. Vá viajar. Vá buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Vá adorar. E aí você vai receber visitas inesperadas de mensageiros de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Isso é para os que buscam. E Deus vai acolher e abençoar essas pessoas. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.